todo sucesso de um time de atletas possui qualidades que justificam seu grande diferencial. Bom, nós estamos com o Tite hoje aqui, que é o técnico da seleção brasileira. A gente entrevistou ele mais ou menos há um ano atrás, um pouco mais de um ano, e ele dizia o quanto ele tinha se preparado para ser técnico da seleção, acabou sendo preterido e acabou sendo campeão do mundo, enfim, né? Tite, agora você pegou a seleção numa situação difícil, que já todo mundo já te falou, você sabe disso. Naquele momento era uma fria, qualquer um que pegasse o time era uma gelada. Eu acho que todo técnico quer dirigir a seleção brasileira. Vai pegar uma bomba daquela na mão, entendeu? O time num desespero, não sabia se classificava. Aí você meteu 8 jogos, 8 vitórias, 24 gols, média de 3 por jogo, 2 gols sofridos apenas, média de 0,25. Neymar voltou a marcar, fez 6 gols, Gabriel Jesus 5, Paulinho 4, Felipe Coutinho 3. Que time é esse, professor? Prazer te ver de novo aqui. Bom te ver, prazer falar contigo. Prazer é meu. Feliz, Ceará, consciente, mas feliz, né? Sem medo de entender essas referências que tu fizeste da equipe como uma referência de elogio, numa etapa, num processo, onde eu por ideia, e nós conversamos sobre isso, até no ar e fora do ar, que é importante uma avaliação do trabalho com início, meio e fim, né? Porém, as oportunidades, por vezes, elas surgem independente das situações, daqui a pouco tem que pegar no meio do caminho. E numa situação difícil, como aconteceu. Agora, talvez as pessoas possam dizer, pô, tá tranquilo. Eu relutei, eu pensei, eu refleti bastante, porque é uma situação nova, eu não tinha experiência de técnico de seleção. E mas estava preparado. Mas me preparei. Sim, a minha trajetória profissional toda. Não que eu fosse, nós conversamos também, não que eu fosse melhor do que ninguém, mas o meu momento profissional de trabalho me credenciava a ser um postulante. E lá atrás, né? Mas também não fiquei chorando mágoa, nem ficando. Vai a luta, vai ao trabalho, que foi sempre a minha vida. Felizmente hoje a gente está conversando e eu muito, mas muito feliz, não pelo resultado só, mas principalmente pelo desempenho. O que a equipe vem jogando me deixa muito feliz. Então, Tite, o que a seleção brasileira joga historicamente, ela passa para a população do povo brasileiro, que é um povo, se a gente fala que o povo brasileiro é sofrido, nós estamos chovendo molhado, nós sabemos tanto que esse povo sofre, está sofrendo mais agora, muitos problemas, enfim. Essa seleção fez o povo dar risada de novo e voltar para o estádio. Olha o tamanho do pepino que você arrumou. Bom pepino, mas... Bom. Você vê que você estava falando e abrir um sorriso também. Eu abri um sorriso, justamente porque veio essa pergunta, ela encaixa com a resposta anterior que eu coloquei. O desempenho da equipe, o jogar. Eu digo que às vezes assegurar resultado é muito difícil, mas analisar o processo, como ela tem sido competitiva, sendo leal, não precisando dar porrada em ninguém, mas querendo ser melhor. O quanto ela do meio para frente ela é agressiva, ela busca o gol, ela é criativa, ela adquiriu confiança, né? O quanto ela tem uma mescla de jogadores mais experientes que estão no ápice da sua carreira, com outros que estão crescendo e evoluindo, com outros que estão num processo de afirmação, né? Isso tudo deixa feliz. E quando eu abri o sorriso aqui é porque a molecada ela olha... Uma vontade no pote, uma fome no prato de comida me dá medo. E afora a equipe, os garotos de 7, 8, 9, 10 anos, que acaba sendo de alguma forma influente a eles todos. Influencia muito. Eles parece que estão numa idade muito receptiva, então essa faixa de 7 a 10 anos, ela me cativa muito, porque ali eles estão receptivos à educação. Deixou os velhos tudo felizes também. Sim. E o esporte é um meio de educação forte. Porque todo brasileiro é treinador de futebol, é o ponta direito, é o ponta esquerda, todo mundo joga pelada, todo dia tem pelada para tudo que é lugar. Eu receito também, eu sou médico também. Então, isso é bom, isso é anti-inflamatório, né? E você é técnico desse povo todo, um cara que foi ungido aí por esse povo todo hoje, né? Deixa todo mundo de um jeito, rapaz, que tá impressionante essa história
do povo gritar o seu nome no estádio, deixa os caras que te conhecem como eu há tantos anos arrepiados, falam, como é que olha o Tite chegou, rapaz. E ao mesmo tempo isso sem joelhinho. Diz que eu tenho que dar o pique ali, eu tenho que dar de pá, não estou com a força no joelho para dar o pique, para comemorar. Feliz, tendo a real dimensão da responsabilidade, é uma responsabilidade muito grande. Uma etapa ela ficou consolidada, que foi a classificação. Agora novas etapas aí de afirmação e de crescimento a gente estão por vir aí também. O que o seu time é, Tite? Mais marcador, você arrumou atrás primeiro, como muitos treinadores fazem. Você botou mais na frente, porque você trouxe homens de meio campo que são pessoas de confiança. E todo mundo sabe que trabalhar com gente de confiança é outra conversa, não é? Mas, acima de tudo, você trouxe gente de confiança que você viu e que sabia que tinha condição. Qual dessa, ou é uma mescla do que eu falei? A mescla. Matou a charada. A mescla. E o meio campo. Eu digo assim, que uma equipe que ela está estruturada no seu meio campo, e eu tenho como ideia 4 jogadores no meio campo, tu tem um ponto de equilíbrio na equipe. Então ela consegue, de alguma forma, ela ser agressiva e ela não ficar vulnerável. Essa é uma ideia que eu particularmente tenho sobre futebol. E tu me oportuniza, assim, confiança são todos aqueles que são convocados. Ceará nós monitoramos por vídeo, nos jogos de final de semana com vocês, que vocês apresentam, essa é uma história situações individuais. Mostrando muita parte técnica no seu negócio, no seu trabalho. Muito. Então, esses 56 atletas, nós temos individualmente as suas ações. Nós temos as ações de suas equipes. E nós temos assistindo jogos ao vivo. Porque ali tu pega uma atmosfera do jogo, tu pega a pressão, tu pega o estádio, tu pega a torcida, e ele te dá uma dimensão real, afora treinamentos, para que a gente tenha a condição de monitorar, e esses jogadores, quando virem, eu colocar para eles, cara, vem porque, no nosso entender, tu merece, porque a gente foi muito criterioso na tua escolha, independentemente de ter jogado comigo ou não. E aí eu pego alguns exemplos. O Cássio foi decisivo e não foi convocado. O Elias estava convocado em todas as situações anteriores quando eu assumi. Fez um extraordinário campeonato em 2015, estava machucado, não estava no seu melhor momento, foi para Portugal e não voltou a jogar, não foi convocado. Mas você não está fazendo injustiça, você está fazendo você está trilhando aquilo que você fala. Você fala uma coisa e faz aquilo. E estou falando isso porque me dói alguns atletas que me ajudaram muito a estar na seleção brasileira. Mas eu tenho que ter humanamente o equilíbrio de dizer assim, ó, tu vai vir a hora que tu fizer dentro do campo por merecer. Você está falando bem uma história, por exemplo, do Diego Souza. Ele tem vindo para a seleção e ele é um jogador polêmico, né? Um jogador polêmico, eu quero dizer assim, um jogador que, é um jogador forte de temperamento, não é forte de temperamento, mas é um jogador maduro e que está jogando muito bem. Aí você vem e traz o cara. E o cara fica quieto esperando os 5 minutos dele, os 10 se você precisar. Para isso, Tite, tem que ter, não tem mágica. Para conseguir isso de um grupo não tem mágica. O que você faz? Ele vem, tu vê, independentemente de ser dos grandes centros, que é Rio, São Paulo, Porto Alegre, Minas, teoricamente, se for para fazer média, tu convoca dali, tu está sempre bem respaldado. Não, está jogando muito no Nordeste no esporte, tem a possibilidade de vir. Entrou num condicionamento físico extraordinário, atleta de alto nível, assim, um atleta que tem um lastro de alto nível. Goleador do Campeonato Brasileiro no ano passado, e sendo, entre gols feitos e assistências, foi o que o melhor desempenho teve. Então, se credencia isso. A gente nota, assistindo a televisão, né, que você olha muito para os seus jogadores e você passa, não precisa ficar, digamos, gritando tanto e gesticulando tanto. Você olha, às vezes você faz um gesto curto, cara, eles estão entendendo, Tite. E você não tem tanto treinamento para acontecer isso. Mas deve estar tendo muita coisa. Aos poucos, sim, Ceará, mas foi uma briga. Eu digo assim, eu não tenho ainda com vocês a relação. Eu digo, você fala isso? E eu falo. Eu digo, porém, se tiver alguma dúvida, vem na beira do campo e eu vou passar para vocês alguma
Vou te passar uma dúvida venha. Ou uma relação de interagir com vocês. Nós temos uma forma de posicionamento de bola parada, de escanteio. E o Firmino entrou no jogo e ele estava muito avançado. E eu fiquei no banco assim. E o Casimiro, que tem uma percepção muito grande, ficou me olhando e fez assim para mim. Eu falei, não. Tentando sinalizar o da frente. Ele fez assim, eu digo, não, da frente. Firmino, ele falou Firmino, eu falei sim. Aí eu fiz assim para ele. Ele captou, né, que era o Firmino, que ele estava mal posicionado, porque estava muito avançado no setor dele. Posicionamento é tudo? Ou é uma parte muito grande dele? Nesse momento, nessa bola parada específica, sim. Mas é só para te mostrar a comunicação. Tá? Aí chegou no intervalo e disse, o Firmino estava muito avançado no posicionamento. Eu digo, sim. E o Casimiro tinha pego. Eu disse, eu chamei ele para atrasar um pouquinho mais o posicionamento dele. Então, aos poucos, você também vai conseguindo interagir com os atletas. Você já decidiu os goleiros ou você ainda está vendo o goleiro jogar? Porque a imprensa, a gente fala muita coisa, você sabe disso, né? Embora todo mundo seja hoje... as pessoas são fãs suas há muitos anos, né? A imprensa gosta muito de você. Mas eu digo, às vezes a imprensa fala, o Tite uma coisa e tal... não tem goleiro jogando assim, goleiro jogando assado. Como você está acertando isso? Que bom, Ceará. E eu não tenho problema nenhum de analisar opiniões divergentes. O que me incomoda são informações erradas. Isso me incomoda. Muito. Sai uma coisa... Que ela não é verdade. É uma informação. Interpretação das ideias. O Tite convocou o Diego Souza. Não concordo porque tu tem que ter um jogador com essa característica. Isso é uma coisa. Isso é uma coisa. Passar uma informação. O Tite disse isso. E ela não é verdade. Isso me incomoda. Isso me incomoda. Retirar uma frase em cima de uma linha de raciocínio, e tu sabe mais do que claro, sim. Para confirmar como funciona. Exatamente. Como as pessoas fazem daqui a pouco para polemizar, tira uma frase, tira um contexto, tira 2, 3 palavras, tu bate aquilo que tu quer. E não é a ideia real. Isso me incomoda. Mas divergir assim das ideias é sadio. Vamos responder dos goleiros. Tem uma relação deles importante. Tem, afora, os últimos 3 convocados, Ederson, Alisson e o Everton. Nós estamos Diego Alves monitorando, Cássio monitorando, Muralha monitorando, Fernando Praz monitorando, claro. Todos os atletas que estão em alto nível, com as suas equipes em alto nível, nós estamos buscando. Inclusive com treinamentos. Danilo, do Internacional, Marcelo Groi, Danilo agora machucou. Por exemplo, inclusive em treinamentos. Tanto o Tafarel quanto o Maia, que estava conosco, acompanhando treinamentos, para que a gente tenha a condição de avaliar. Então passo para ele e digo, selecione e me traz. A decisão final é minha, mas selecione e me fala. Aí bota na mão dele, bota a pressão em cima dele também. Divide aqui um pouco. Eu já vi em Copa do Mundo o Tafarel fazer alguns milagres. Agora ele vai ter que fazer um outro milagre fora. Avalia agora ali. Da coisa técnica. O Tafarel, o seu preparador físico é fantástico e tal. Os caras que trabalham atrás, até seu filho está no meio do bolo, né? E por competência não, porque seu filho, senão seria maluco de fazer uma loucura dessa. Dá tiro no pé. Dá tiro no dedão. Então, essa composição, ela está sendo responsável por quanto nisso que está acontecendo, Tite? Boa pergunta e eu não sei a resposta, Ceará. Muito boa pergunta e eu não sei a resposta. Eu não sei quantificar. Porque quando você pensa que é só treinador, não é verdade. Não é mentira. Eu já passei a idade de ter os louros e não saber que tem uma equipe toda de trabalho. Tu vem para cá pautado já, predisposto com pontos chaves, com perguntas chaves, mas tu tem toda uma equipe de trabalho que está te assessorando, te dando assistência. Exato. É da mesma forma. Eu trago comigo. O que no momento da ida para a seleção eu busquei? Eu digo, cara, é uma situação nova, mas eu vou ter que ter uma equipe de trabalho para acompanhamento desses atletas. E a minha solicitação foi, nós precisamos de uma equipe que ela seja full time, tempo integral. Trabalhando de segunda a sexta, e tiver que assistir jogos, nós vamos. Nós precisamos. Um CPA, um Centro de Pesquisa e Análise de Futebol, desde bola parada. Por exemplo, onde cada atleta que nós convocamos, ele se posiciona no escanteio ofensivo nas suas equipes. Então no City eu sei onde o Fernandinho entra,
ofensivamente, se ele é reboteiro. Eu sei onde o Casimiro entra, eu sei qual é a função do Marcelo na bola parada defensiva, se ele é setor, que setor ele marca, e tudo isso é pesquisado, é analisado. A prova disso é o Felipe Coutinho, que está jogando uma barbaridade, mas a gente às vezes, eu não estou falando o tempo inteiro, mas às vezes a gente vê ele jogando no time dele. Estou errado? Se tiver errado, absolutamente certo. E às vezes é uma via de duas mãos. Assim como o Paulinho e o trabalho do time do Paulinho com o Filipão, com toda a comissão técnica, o fez elevar o nível técnico dele, e nós nos oportunizamos, porque é ele que treina na seleção o seu grande momento. Às vezes o contrário também acontece. Quer ver um exemplo? O Liverpool, nesse início, nesses últimos 30, 40 dias, perdeu uma série de jogos e estava com um nível de confiança baixo. O Coutinho sem a produzir aquilo que era o seu melhor. O Firmino da mesma forma. Vieram para cá os dois, jogaram muito, voltaram. Os dois marcaram gols e foram decisivos. Perfeito. Também a seleção emprestou ao clube um resgate de confiança que o próprio Klopp referiu. Tipo, os dois voltaram na seleção e voltaram muito bem. Uma via de duas mãos. O zagueiro você trouxe também, né? Todo mundo fala, pô, ele chorou e não serve mais para a seleção. Você trouxe e agora você está colocando, você vai recuperar um outro jogador. Porque é grande jogador. É grande jogador. Não é, ali joga muito. Eu vou falar o que eu falei há muito tempo atrás, sem ter sido técnico do Thiago, e o que eu falei há algum tempo atrás, quando nós fomos campeões brasileiros, em 2015, jogando e encantando, e eu recebi uma pergunta do repórter Ceará assim: o Elias chorou na conquista do título, e que bom a paixão pelo clube, ele demonstra a paixão pelo clube, tudo aquilo que falei isso? Eu não lembro palavras, eu não lembro. Mas bem observado, poderia sim, não sei se não foi tu. Aí, Ceará, eu acho que foi, cara, eu não vou aqui para fazer média contigo, mas eu acho que foi tu que fez a pergunta. Aí eu falei, Ceará, tu vê como é interessante. Eu considero dessa forma. No entanto, um choro que teve do Thiago, ele foi taxado e criticado por isso. Eu digo, então, porque ganha é paixão e porque perde é desequilíbrio? Não, porque que sintonia é essa? Pura. Eu tenho sentimentos também. Pura. Claro! Quem é que não sente? Por que o cara seja isento? Porque ele não esqueceu de jogar bola. Ele mostrou claro, ele mostrou a grandeza dele, ele mostrou o sentimento dele. Você falou isso para ele? Falei. Não, eu vou te dizer, não, eu falei isso publicamente. No outro dia, eu nunca tinha conversado com o Thiago. No outro dia entrou uma mensagem no WhatsApp. Senhor, eu soube da sua entrevista, muito obrigado pelo respeito. Porque o Thiago é um cara de respeito, né? O Thiago é um zagueiro antigo, aqueles caras que têm respeito. Ele é grande. Pelo menos como da pessoa, forma ele como eu vejo, né? Ele é grande. Não é um cara que se expõe. Falando em se expor, molecada sua da frente é um bicho. E todo mundo se expõe muito. Isso, para você, bom, você está super acostumado, mas na seleção, tem nego, a seleção não pode, tem cartilha, não quero isso, não quero aquilo. Como é que você age com relação a isso? Como é que você vê essa situação? Eu vejo que liderança é uma relação de respeito mais do que poder. Eu tento, faço, dou o respeito para que eu possa ter de volta. Agora, jogando do meio para frente, eles têm que ser audaciosos, têm que ser alegres, têm que ter alegria na perna, tem que ser arrojado, tem que ser audacioso. O Neymar naquele gol só faltou alguém dar só dando um tiro nas costas dele para segurar ele, porque ele não dava e ficou mordido por causa do pênalti. Foi isso? Não, ficou errado. Foi a capacidade de indignação que o atleta tem que ter, ao invés de se inibir, reagir em cima da adversidade. Em vez de cair no jogo, sumir no jogo, o cara fala, não, eu vou buscar. É isso. Porque o erro, ele é do jogo. Errar é do jogo. É do jogo. E eu falei para os caras, eu digo, o mais importante é a reação que tu tem em cima disso. E se vocês quiserem um técnico que é perfeito, que não vai errar, não esperem que seja eu. Porque incendeia o time também, gente. Claro. Incendeia. Uma jogada daquela ali incendeia os caras. Os jogadores da frente, eu coloco assim, Firmino, Gabriel Jesus, William, estou pegando a última convocação, Coutinho, Neymar, Douglas Costa. Digo, vocês vão ser parados, Lucas Moura, Dudu, Diego Souza,
quem mais foi convocado ali dos homens de frente que tem, de que vocês vão separados a porrada. Eu digo, eu sei que o outro lado vai fazer falta. Se vocês ficarem bravos e desequilibrados, vocês não estão tirando o seu melhor. Fica quieto, pede a bola de novo e vai jogar. O Tite eu vi muito de dentro do campo, o Romário tomar do tamanho que ele tem, que você sabe, mas tomar, aí sentado, ele só fazia assim, ó. Olhava pro zagueiro, o jogador que tinha dado, fazia assim. O juiz olhava aquele lance e em cima do cara que nem um leão, porque ele não reclamava com o juiz. Ele tomava e jogava o juiz contra o cara. Entendeu? Isso é uma coisa correta, pelo menos na minha maneira de ver, porque esses caras faziam isso. Ronaldo não reclamava. Simplesmente passava a mão na perna. E vou dizer, um jogador que mais me marcou com esse tipo de comportamento e que me ouviu, porque em algum momento ele era explosivo, mas ele me mostrou um outro lado dele de coragem de tomar porrada e ir para dentro. O Emerson. O Emerson tomava, ficava quieto e só registrava o adversário, na outra ele ia para dentro de novo. A Libertadores foi assim. Então, absorver por vezes, saber que o adversário vai te instigar, vai te fazer falta, que quer te inibir, por vezes se amedrontar. Estou olhando no relógio para você que você tem que ir embora. Deixa eu te perguntar uma coisa para você. Como é que está o seu pensamento com as seleções, entre aspas, a nossa hoje é a primeira no ranking, mas como é que está a sua seleção, a sua cabeça, com relação a enfrentar outros times, vou falar grandes, não vou citar nome, você sabe quais são. Ceará, nós partimos agora para ter amistosos também contra equipes europeias do primeiro escalão. Quem que é o primeiro escalão? Salvo alguma que eu esqueça. Ela é França, ela é Alemanha, ela é Itália, ela é Espanha, ela é Bélgica, ela é Portugal, campeão da Euro. Então, essas seleções, falando europeias, elas no primeiro plano nós buscarmos também esse enfrentamento, nós buscarmos também esses amistosos, que é uma outra etapa de preparação também. E para a gente encerrar, você vai fazer agora o quê? Nesse período, você está indo para a Europa? Nós vamos ficar, eu e Edu, 12 dias na Europa, pegando quartas de final de Champions, pegando jogos do Mônaco, na França, na Inglaterra, do Chelsea, acompanhando deve ser 6 ou 7 jogos nesse meio tempo. Paralelamente a isso está o Fernando e o Matheus indo para a China para acompanhar Goulart, para acompanhar Paulinho, para acompanhar Gil, para acompanhar Renato, para Alex Teixeira. Não. Você não brinca com isso. Eu posso ser criticado por ter escolhido errado, mas não por não acompanhar o trabalho. Porque você tem sempre na ponta da língua, fulano foi lá ver. Leste europeu, está indo o Kleber e o Tomás fala russo, está acompanhando Tyson, está acompanhando Juliano, vai acompanhar, tem logo. E o seu sentimento pessoal para ser campeão do mundo, você pensa nisso? Você já conseguiu um negócio que eu me lembro muito bem, porque eu entrevistei você, estava bastante magoado. Hoje você está muito feliz. Não magoado do tipo com as pessoas, nada, mas porque você se preparou. Mas hoje você é o cara que pode olhar para o capitão levantando. Você pensa ou não nisso aí? Hoje é sonho, porque não é o meu real. Mas tem. O meu real ele era classificar nas eliminatórias. E aí nós classificamos, eu sem sacanagem, eu passei 2, 3 dias assim. O primeiro dia que depois que nós ganhamos do Uruguai, eu estava tão cansado que eu dizia assim, cara, eu tô sem força para ser feliz, cara, eu não consigo abrir um sorriso e tão cansado que eu tô, cara, eu não almocei, não jantei. Acabou o jogo no Uruguai, os caras foram tudo pra janta, eu subi, disse que eu vou tomar um banho, numa felicidade, tô sem fome, eu comi uma banana e uma pera que tinha ali em cima, desci na hora, os caras, mas tu não foi jantar? Eu digo, não tô com fome, cara. E foi direto pro ônibus. Viajamos de volta, fui almoçar, fui tomar café no outro dia, 10 horas da manhã, de tão... O Tite, e para encerrar os trabalhos, eu quero dizer o seguinte para você. Tem uma imagem que eu queria que você jogasse ela para
final de Copa do Mundo, porque eu sei que a gente sente quando o time é bom mesmo, não tem conversa, a gente vai embora junto. E não tem muito trelelé, bom. Tem time que é bom e ruim, mas isso é bom. Então é o seguinte, você, em Tóquio, deu uma volta olímpica, em um determinado momento, parou na frente da patroa. Fazendo emocionar. Não, senhor, você parou na frente da patroa e mostrou a taça para ela. Você já imaginou você mostrar a taça para tua família, seu Tite? Não estava no script ali, eu estava com muito medo de levar a minha família aqui. Porque no futebol tu pode ter um insucesso, tu tem que estar preparado para todas as situações. Eu digo, poxa, eu vou deixar ela muito triste, e vai ficar um peso, mano. Mas quis o destino e ela é parceira pra caramba, ela vivenciou todo um... Tá aqui, né? Toda uma etapa profissional. Ali, mas embora aqui. Eu falei até um dia, eu acho que eu consegui sintetizar, digo, se eu fosse ela e ela fosse eu, se eu fosse ela, eu não tinha me aguentado. Você vai largar esse cara, pô, cara, esse cara é muito chato, muito... Mas a gente construiu uma vida toda legal, muito bonita, de cumplicidade, fora de amor, de muita cumplicidade. Me machucar e parar com 27 anos de idade, não saber para onde ir. Essa era ruim, hein? Que hora tomar. Ela me pegava no Guarani, me levava para a universidade, na PUC, para fazer aulas, ou me levava na segunda de manhã para recuperar aulas, porque eu perdia na quarta-feira que jogava, sabe? Então a gente, pô, muito legal. E aquele momento eu não tinha pego na taça ainda, eu estava dando a volta, eu digo, não, para minha família eles merecem. Aí eu peguei a taça e mostrei para ela, para a Gabriele, para o Matheus, para o Miro, meu irmão, para a Fernanda, a esposa do Matheus, e para o Fabinho, meu sobrinho. Eu digo, pô, essa é para vocês, né? E aí dizendo, era ele chorando lá e eu chorando cá. Cuidado, hein? Isso pode se repetir. E não vai demorar muito. Foi uma caipirona ou foi uma caipirinha? Ela me disse que foi uma caipirinha. Nessa da classificação eu falei assim, mas eu tinha assim, ela me deu uma caipira pequenininha. Acho que ela largou assim, ó. Só se vier coisa mais a maior. Eu acho que foi uma linguagem uma indireta para mim. E você tem a certeza que o país inteiro vai estar torcendo para você e a grande, imensa maioria dos jornalistas vão estar torcendo e alguns vão estar torcendo mais. Obrigado. Prazer te ver. Obrigado pela sua generosidade. Obrigado, cara. É um prazer. Quase se perdeu um avião. Não, estamos dentro e estamos bem. Tá legal, obrigado. Viu? Obrigado, Steve. Muita sorte para você. Bom trabalho. Obrigado. Todo sucesso de um time de atletas possui qualidades que justificam seu grande diferencial.